Se você diz, eu acredito. Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui para fazer as nossas amadas cartas de Paulo. E no episódio de hoje, nós vamos começar a segunda carta aos... Tessalonicenses. Isso, porque eu engasgo. Vocês já sabem. Então, Tessalonicenses, é pegadinha, trava-língua. então nós vamos começar hoje com a segunda carta. Os acontecimentos continuaram, né, se agravaram um pouco mais, e Paulo escreve uma segunda carta à igreja para que os fiéis, né, deem uma segurada na onda. E nós vamos lá descrever para vocês essa segunda carta, tão maravilhosa quanto a primeira. Vamos fazer a nossa oração inicial e sejam todos bem-vindos a mais um episódio das Cartas de Paulo. Espero que vocês gostem. Se gostarem, compartilhem, mandem para os seus amigos, para os seus familiares, se inscrevam no canal. Temos muita coisa boa para vocês apreciarem e aprenderem junto com a gente. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá fazer a nossa oração, então. Vamos. Amado Pai, amado Mestre Jesus, amada Mãe Maria, toda a espiritualidade, todos os nossos amigos, os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, aquele que cada um que estiver assistindo o programa neste momento possa se conectar naquilo em que acredita, naquilo que tem fé, conectando essa energia maior que vem do mais alto, agradecendo pela oportunidade de estudo, de compreensão, de aprendizado. E vamos então, neste momento, em forma de agradecimento, levar as nossas preces até Deus, até Jesus, aquela que Ele nos trouxe, nos deixou de roteiro, acima de tudo, palavras que nos colocam em comunhão com o mais alto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Então vamos lá. Vamos lá. Segunda epístola aos Tessalonicenses. Introdução à segunda carta aos Tessalonicenses. Os aspectos que geraram mais controvérsia acerca desta carta são justamente os que derivam do ponto menos esperado, suas vinculações com a primeira carta aos Tessalonicenses. Em segunda carta, o tema da vinda de Jesus é retomado, aparentemente de uma perspectiva diferente. Enquanto na primeira carta à comunidade tessalônica, Paulo parece indicar que a vinda de Jesus está muito próxima, aqui ela é apresentada como mais distante. Muito embora os debates gerados tenham levado a um quase consenso dos estudiosos atuais em relação a esta não ser uma carta de Paulo, Marcião, Inácio e Irineu conhecem e citam esse escrito como sendo de Paulo. Estruturas e temas. As informações sobre a comunidade foram apresentadas na introdução na primeira carta aos Tessalonicenses. Origem, data e autoria. Muito embora existam testemunhos internos na carta, como a saudação do próprio punho, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 17, que apontam para Paulo como autor, a grande maioria dos eruditos questiona essa validade, argumentando que a dependência literária da segunda carta em relação à primeira é muito grande, o que levantaria a questão do motivo de Paulo ter retomado para a mesma comunidade em período tão curto um escrito do ponto de vista literário tão parecido. A explicação proposta, décadas mais tarde, é que alguém ou um grupo de seguidores de Paulo tomaria a primeira carta como base para a elaboração de um novo escrito, tratando agora de uma vinda de Jesus não tão próximo quanto a primeira carta poderia sugerir. Isso ajudaria a explicar a diferença de abordagem em relação a este ponto nas duas correspondências.
A questão da datação está intimamente relacionada com a autoria. Para os que defendem uma autoria não paulina, as datas englobam os anos 70 a 100, com predominância do período de 80 em diante. Para os que aceitam a autoria paulina, é preciso considerar uma proximidade dos dois escritos, o que levaria a redação a ser do período 50 ou 51. E isso tudo depois de Cristo, né? Isso. Em relação ao local de origem, os problemas são ampliados. Isso porque alguns manuscritos trazem a inscrição de Atenas como local de redação. Por isso, as propostas contemplam não só esta cidade, como também Roma, Éfeso, algum lugar da Macedônia ou da Ásia Menor. Perspectiva espírita. O primeiro comentário feito por Emmanuel a essa epístola é bastante esclarecedor, não só do ponto de vista do reconhecimento da autoria dos destinatários, mas também pelo seu caráter espiritual. Elucida o benfeitor que a afirmativa de Paulo de que a fé não é de todos possui uma aplicação válida não só na antiguidade como na atualidade. Tanto ontem como hoje, há os que intentam apropriar-se dos princípios cristãos unicamente pelas manifestações exteriores, esquecendo-se que a internalização da Boa Nova exige esforço e discernimento, trabalho e testemunho. É natural, portanto, que para estes a presença do Cristo permaneça ainda no campo das expectativas distantes, uma vez que não preparam o campo íntimo para sua chegada. Para eles, o tempo da vinda ainda não é agora. Ao contrário, para os que souberam buscar pelo esforço, pelo trabalho e pela abnegação e pela caridade a conquista da fé legítima, a presença do Mestre é constante em suas vidas. Para estes, o tempo é agora. Coerência com a mensagem. Depois de encaminhar a primeira epístola aos Tessalonicenses, Paulo ainda permaneceu em Corinto. No ano seguinte, 52 d.C., ele sentiu necessidade de enviar uma segunda epístola à comunidade de Tessalônica, porque os problemas locais haviam se agravado. A segunda epístola seria dirigida mais aos judeus, enquanto a primeira epístola seria destinada aos gentios, e com uma censura mais enérgica. Em realidade, Paulo nunca teve facilidade em ser aceito pelos judeus em face de seu passado como doutor da lei e de sua anterior lealdade às tradições judaicas. Os estudiosos bíblicos, como Champlin, discutem a controvérsia do missivista nas duas epístolas no tocante a entendimentos sobre o retorno do Cristo. Nosso objetivo é destacar as recomendações morais nas epístolas, sem valorizar polêmicas do contexto da época ou pontos de discussão que posteriormente se constituíram em fundamentos para algumas correntes de pensamento religioso e até para dogmas. Claro que sempre vai haver controvérsias, né? Primeiro porque eles acham que Paulo não escreveria duas vezes tão perto uma da outra, né? Digamos que um ano não é tão perto assim. Antes de mais nada, né? Óbvio. Se andar naquele terreno... Já demorava pra caramba, né? Já era difícil. Qual o problema de se escrever duas vezes? Dava tempo. Dava tempo, né? Agora... Os mensageiros, não era assim uma coisa costumeira, mensageiros de um lado para o outro. Quem mantinha mensageiros eram os romanos, né? Por conta de mandar ordens de uma guarda para outra, de uma cidade para outra, isso era normal. Os romanos mantinham esse tipo de serviço. Quem costumava mandar mensagens de um lugar para outro era os vendedores. Então, por exemplo, se você ia vender alguma coisa de uma cidade para outra, então era normal ele levar recados, né? Então, por exemplo, eu ia vender vinho em alguma cidade próxima. Antes de chegar, mandava mensagem avisando. Né? Então, se eu tinha parentes os vizinhos, né, ou conhecidos da cidade. Se tinha parentes ou conhecidos naquele lugar onde ele ia levar o vinho, era costume de levar cartas, levar recados, levar notícias. Isso era um costume da época. E
E isso não só ali na região da Galileia e do Mar Egeu, ali naquela parte. Mas isso era um costume desses locais, tanto na Europa, tanto toda aquela região ali, continente. beirando o Mediterrâneo, né? Por conta da distância mesmo. Se você ia a trabalho, né? Você também mandava recados de um lado para o outro, usando esse tipo de método. Por quê? Porque você não ia sair, não existia correio também. Isso era uma coisa que também não existia. Já aproveitava a oportunidade. Já aproveitavam essa oportunidade. Então, tinha-se essa dificuldade de se mandar recado para um outro. Agora, 1 ano não é uma coisa... É um tempo razoável, né? E, claro, existia... Mas não era uma diferença pouca no contexto daquela época, não é uma diferença né? pouca. É bastante e assim, coisa. Em 50 depois de Cristo, né, 51, 52 depois de Cristo, Paulo tinha mais ou menos a mesma idade de Cristo. Ele já estaria com mais de 70 anos. Para ele já era difícil caminhar de um lado para o outro. 70 anos naquela época viveu bem. Né? Já era difícil. 70 anos hoje em dia... Não é um vento, mas é uma uva, não é uma pluma. Né? Agora, naquela época, já... Diferente. Naquela época, 50 anos, já era sofrido. Já era considerado já bem de idade. 70 anos já era difícil. Então, ele já não dava para ele já ficar se locomovendo assim, dessa maneira. Né? Ainda mais depois de todos os açoites que ele passou. Então, já se serviam disso. Né? E, óbvio, tinham outros mais novos que também faziam esses percursos. E, óbvio, se chegavam mensagens, né, avisando que a coisa lá tinha piorado, quem trouxe a mensagem já levava de volta. Né? Então, falar que um período curto de tempo ele mandar uma segunda carta, não justifica isso. Né? Furando o ser dele. Exatamente. E é óbvio, essas cartas que nós temos, que estão na Bíblia, foram as que foram salvas, foram as que foram recuperadas. Ele deve ter escrito muitas cartas, muito mais cartas. Né? E o próprio Emmanuel, né, graças a Deus, né, temos Emmanuel, que atesta que a carta é verdadeira. E não que ele não fosse um à toa, não é isso, mas não é que ele não tivesse tempo para não escrever muito mais do que aquele que tem registrado, né? E depois outra, né? Ele era extremamente letrado, né? Dificuldade de escrever ele não tinha. E Lucas escrevia muito bem também, porque era médico. Né? E naquele tempo não tinha letra de médico, tá, gente? Então... Hoje, isso é uma invenção da atualidade. Brincadeiras à parte. Mas, assim, nada contra os médicos. Mas o Lucas também escrevia muito bem. Então, quando não era ele que escrevia, era o Lucas que escrevia. Então, não teria problema ele ter escrito uma carta em tão curto espaço de tempo. Né? E quando ele diz que ele muda, né, o tempo em que Jesus vai levar para voltar, simplesmente ele está apaziguando o coração dos fiéis. Porque, né, eles achavam que Jesus ia voltar muito rápido. E Paulo já estava tendo o entendimento que não seria tão rápido assim. Então, ele já estava começando a apaziguar o povo. Talvez ele até estivesse, para não alarmar quem já, né, uma população que já estava desesperada, precisando de sei lá, um acalanto que fala, né? Exatamente. Ele não ia negar de falar isso. E conforme passou o tempo, ele foi entendendo realmente o que era a volta de Jesus, não de maneira presencial, né? Exato. E aí depois ele deixou isso um pouco mais claro.
Haja vista que ele tinha razão, que até hoje a gente, né, Ainda estamos esperando a volta espera de Jesus. essa volta, né? O que ninguém entendeu ainda é que Jesus nunca foi embora. Mas como nós somos extremamente materialistas e apegados, a gente tem que ter a carninha ali para abraçar, para apertar. O que foi embora foi o corpo dele. É. Mas a essência dele sempre esteve presente. E outra coisa que eu achei aqui bem interessante, né, é quando ele fala que a carta, a primeira, foi dirigida aos gentis, né? Então ao povo de Tessalônica. E que essa agora estava sendo dirigida aos judeus. Aos judeus. Né? Que, só por essa distinção já dá para perceber que não é a mesma, né? Que não é a mesma coisa, né? E a hora que vocês verem o teor da carta, vocês vão perceber que é diferente, que é uma coisa diferente. Mas, se você está mandando uma carta para apaziguar, né, uma igreja, para apaziguar uma comunidade, você vai escrever sobre aquilo que você tem que fazer. Você não vai manter a mesma sequência de uma carta. Você vai manter aquilo que você vai escrever sobre aquilo que você tem que resolver. É como se fosse um empresário. Toda vez ele vai mandar o mesmo ofício, o mesmo memorando. Repetindo a mesma coisa. Ele vai mandar sobre aquilo que tem que ser resolvido. Né? E não sobre o mesmo assunto. É sobre aquilo que ele vai ter que resolver. Ninguém consegue. Se você tiver uma cópia, ok. Mas senão você não vai conseguir escrever da mesma maneira. Exatamente. E assim, e na própria carta ele fala que é de próprio punho. Então vamos lá. Vamos lá, carta. Então. Primeiro capítulo, endereço. Primeiro Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja de Tessalônica, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós a graça e a paz da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças e encorajamento. A última retribuição. Irmãos, por vossa causa sentimos-nos obrigados a dar continuamente graças a Deus, pois a vossa fé está crescendo muito e a caridade que tendes uns pelos outros aumenta a cada um de vós, a tal ponto que sois o nosso orgulho entre as igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança e da vossa fé em todas as perseguições e tribulações que suportais. Elas são o sinal do justo julgamento de Deus. É para vos tornardes dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. Justo é que Deus pague com tribulação aos que vos oprimem, e que a vós, os oprimidos, vos dê o repouso, juntamente conosco, para quando se revelar o Senhor Jesus vindo do céu, com os anjos do seu poder, no meio de uma chama ardente, para vingar-se daqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. O castigo deles será a ruína eterna, longe da face do Senhor e do esplendor da sua majestade. Quando ele vier, naquele dia, para ser glorificado na pessoa dos seus santos e para ser admirado na pessoa de todos aqueles que creram, e vós acreditastes em nosso testemunho. Pelo que não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos de sua vocação e que por seu poder faça realizar todo o bem desejado e torne ativa a vossa fé. Assim será glorificado em vós o nome do nosso Senhor Jesus e vós nele, pela graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aqui, a introdução é a mesma. É a mesma do que a primeira carta. Ele dá graças a Deus. Mas as palavras estão um pouco diferentes. Sim, a introdução aqui em cima. Em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. A vossa graça e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. É a mesma. Mas será que ele não usa essa saudação já Sim, né? Sim. E aí, aqui, ele fala da perseguição, não dos gentios, mas dos judeus agora. Ele fala da perseguição dos judeus. Mas que os judeus estão sofrendo dos próprios judeus. Entendi. Exatamente. Tá? E aí, aqui, ele fala de Jesus naquele dia, quando ele vier. Ele já coloca no futuro. Ele já coloca no futuro.
né? Então, ele já não fala. E aí ele fala que aqueles que estão, né, oprimindo receberão o castigo, que será a ruína eterna. E não vai ver a face do Senhor, né? E que aqueles que crerem serão testemunha. E gente, aqui tá difícil para me enxergar hoje, tá? Não, espirrou coisa no meu olho. Ixi. E aí tá difícil de eu enxergar. E ele fala de fé novamente, que a fé tem que estar sempre ativa. E que assim o nome será glorificado pelo Senhor Jesus e pela graça de Deus e Jesus Cristo. Então, ele fala, nesse primeiro capítulo, ele fala da fé, da perseverança, das tribulações e das perseguições, né? Fala do orgulho, a tal ponto que são o orgulho da Igreja de Deus, que a fé que eles estão tendo, Tá dando... né? A caridade que eles estão fazendo Como se está sendo tivesse o orgulho servido- da igreja, né? Então ele enaltece a caridade, ele enaltece a fé. Fala das perseguições, fala das tribulações que eles estão sofrendo, fala da perseverança, né? Fala que eles estão sendo oprimidos, mas que na frente, quando Jesus chegar, eles vão ser Os últimos serão os primeiros. Né? sempre isso, né? Que Nesse caso, a sociedade oprimida é a última, né? Porque o que vem na frente são os mais favorecidos, né? Exatamente. Mas que quando Jesus chegar, ele vai dar o testemunho e aí sim eles serão dignos dentro da fé perante Deus, né? Que tiveram fé e suportaram, né? Tudo aquilo. Suportaram tudo isso. Então, o Paulo, ele tem, eu não diria jogo de cintura, né? Mas ele tem um jeito de fazer com que... Ele tem a psicologia. Isso aqui foi foi uma coisa assim, né? Então ele fala, vocês estão círculo sofrendo. lá pegando fogo e ele vem, parabeniza, acalma todo mundo. Né? Então ele fala assim, olha, vocês estão de parabéns, porque a fé de vocês, a grande caridade, sábio. né? Muito sábio. Vocês estão enaltecendo a igreja de vocês. Eu sei que vocês estão sofrendo, que vocês estão sendo massacrados, mas Jesus vai reconhecer e vai dar testemunho disso e vocês vão sair vitoriosos. Então, ele dá os parabéns, ele dá força e ele te empurra para frente. Vamos. Por quê? Porque os gentis sofriam, mas os judeus sofriam mais. Porque era esperado que eles seguissem com as leis de Moisés, né? Não Exatamente. o cristianismo. Então, quando você pegava um convertido gentil, era uma coisa. Quando você pegava um convertido judeu, esse apanhava dobro. Era mais perseguido, né? Era mais perseguido. Como assim? Porque era assim, né? Apesar de Roma não se intrometer muito, né? Depois de Jesus, eles ficavam em cima dos cristãos. Mas assim, com os gentios eles não se importavam. Tanto. Deixava a coisa correr um pouco mais solta. Agora, os judeus, quando pegavam um judeu convertido, aí a perseguição era muito maior. A intolerância, né? E o Paulo sabia disso porque ele tinha feito isso, né? Então, Paulo sabia disso. Então, quando ele manda essa carta para os judeus, ele tem que dar força para eles, né? Porque os gentios não eram tão massacrados quanto os judeus. Já estavam apanhando literalmente de todos os jeitos, né? Chegar amassando aí... Exatamente. Então, ele dá força para os judeus. Dá um respiro, né? Receber uma mensagem com essa primeira... Pois é. Então, produção. né? Vamos dar uma empurradinha, vamos, né? Porque para o judeu era pior.
era pior para o judeu do que, por exemplo, para um grego, Porque na primeira carta, ele, na introdução mesmo, ele já meio dá muito sutilmente, mas ele já dá um tunda nos gentios, né? Ele já dá meio que... Exatamente. Aqui, nessa introdução, deu para sentir que ele foi mais calmo. Vamos lá. Comentários da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, a vinda do Senhor e o que a precederá. Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade de espírito, e não vos perturbeis nem por palavra profética, nem por carta que se diga vir de nós, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Não vos deixeis enganar de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia, e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo que se chama Deus ou recebe um culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. Não vos lembrais de que vos dizia isso quando estava convosco? Agora também sabeis o que é que ainda o retém para aparecer só a seu tempo. Pois o mistério da impiedade já está agindo. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então aparecerá o ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro de sua boca e o suprimirá pela manifestação de sua vinda. Ora, a Bíblia de Jerusalém, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, com toda sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos, e por todas as seduções da injustiça para aqueles que se perdem, porque não acolheram o amor de verdade, a fim de serem salvos. É por isso que Deus lhes manda o poder da sedução, para acreditarem na mentira e serem condenados todos os que não creram na verdade, mas antes consentiram na injustiça. Exortação à perseverança. Nós, porém, sempre agradecemos a Deus por vós, irmãos queridos do Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para serdes salvos mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. E por meio do nosso Evangelho vos chamou a tomar parte na glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito. Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e a boa esperança pela graça, animem os vossos corações e vos confirme em tudo que fazeis e dizeis em vista do bem. Esse segundo capítulo aqui, ele também vai um pouquinho mais fundo, né? Aqui, por incrível que pareça, aqui parece que Estevão escreveu junto com ele. Porque ele faz uma profecia aqui, né? Quando ele diz... Profecia ou isso... não estava acontecendo ainda. Não, ele faz uma profecia, porque primeiro ele avisa, né? Que não é para seguirem ninguém, né? Que não seja pelas cartas dele. Que não seja pelas cartas dele. E que ninguém que se diga que o dia do Senhor está próximo. Por quê? Olha que interessante. João ainda não tinha escrito o Apocalipse. O Apocalipse de João foi a última coisa escrita. Mas foi em que ano? Depois de 70? Foi depois de 80. De 80. De 80, tá? Então, olha o que Paulo escreve, tá? Não vos deixe enganar de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia. O que é apostasia? O Apocalipse. Aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário que se levantará contra tudo que se chama Deus, ou recebe um culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. Isso
Está Quem será, hein? No Quem foi o primeiro? Isso está no Apocalipse de João. Antes de João escrever o Apocalipse, Bem Paulo antes, hein? já tinha feito, já tinha falado. E já fala sobre os falsos profetas. O primeiro estava lá no conselho, lá? Né? Mas o conselho foi bem depois também. E aí ainda ele fala que Jesus falava isso quando estava com a gente. Ele já falava, né? Ele já falava dos falsos profetas e ele já falava Muito sobre se isso dirá em também. meu nome, falava, né? já. Então, e aí ele fala da Bíblia de Jerusalém também, né? E ele fala mais. Aparecerá o ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro de sua boca e suprimirá pela manifestação de sua vinda. A Bíblia de Jerusalém, a vinda do ímpio, será assinalada pela atividade de Satanás, né? Que com toda sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos. Porque essa é a obra deles, né? Eles fazem de tudo que pode para enganar. Seduções injustas, porque não acolheram o amor de verdade a fim de serem salvos. E isso a gente está cansado de ver, né? E por isso Deus lhe manda o poder da sedução para acreditarem na mentira, e serão condenados os que não crerem na verdade, mas antes sentirão a injustiça. E aí ele enxorta a perseverança, porque Deus escolheu eles desde o princípio para serem santificados no Espírito, na fé e na verdade. Ele fala do Evangelho novamente, de Jesus, e ele pede para guardar as tradições daquilo que foi ensinado, tanto por escrito como verbalmente, por Jesus e por Deus. E para que eles fiquem de corações animados, porque, querendo ou não, tudo isso vai ter que passar antes que Jesus volte. Então, ele já não coloca mais uma data. Esse capítulo 2, ele parece ser pequeno, mas ele tem tanta coisa. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. É impressionante, sabe por quê? Se você começa a ler, você relê, primeiro, a conclusão, né? Uma conclusão meio que... Minha interpretação, claro. Se você for parar para ver esse ímpio aqui, no começo as pessoas ficam procurando quem é, quem é, quem é. Não se trata de uma única figura, se tratam das situações. São várias situações que vão surgir, né? Ele coloca como ímpio porque você já cria um alerta ali, mas não é uma pessoa em si, serão várias. Várias pessoas vão colocar, e isso acontece até hoje, várias pessoas não só. Várias situações vão colocar você à prova. E aí, o que ele vem? Ele faz esse alerta. Que acho que é um alerta que a gente ouve todo santo dia até hoje. Você vai viver situações que vão te colocar à prova. E aí, o que ele faz? Lembra do Evangelho. Aí, o que está lá no Evangelho, quando você lembra dele? Tá lá, não acrediteis em todos... As pessoas vão falar assim, né? Porque a gente tem aquele que fala, não acrediteis em todos os espíritos, mas antes veja se eles são de Deus. Então, assim, não vai acreditar em tudo, usa o crivo da razão, prática da caridade, amor ao próximo, perdão. Porque as situações que seriam os ímpios, eles vão colocar a gente tudo em prova. Então, assim, tudo isso vai acontecer. Vai ser oferecido para você situações de facilidade, mas lembra que ali, igual Jesus fala, né? Jesus veio, através da atitude dele, demonstrar que, assim, a gente vai passar por isso. O martírio de Jesus é o martírio de que eles passavam naquela época, que era muito mais acentuada a perseguição, e hoje são as situações que colocam a gente à prova. Então, assim, Jesus já havia falado para a gente, através da sua exemplificação, olha, aqui há dores e ranger de dentes.
Não tão mais como aquela época, ou ainda um pouco, né? Ainda tem, né? Mas lembra sempre do Evangelho, lembra sempre das lições que contém ali no Evangelho, porque ele é o roteiro, ele é o caminho e a vida. Né? Se você se pegar com ele, se você fizer Evangelho em casa, né? Está sempre lembrando ali, no caso, né, das que não são espíritas, que estão acompanhando, né? Nos Atos dos Apóstolos que tem na Bíblia. Então, você pegar isso, né? Porque não é uma figura única, são situações, são várias pessoas, né? Então, ele traz já esse aviso, adverte a todo mundo, mas olha, persevera e continua com o Evangelho. Por quê? Qual é a situação que vai aparecer? Vai aparecer a situação para te tirar desse roteiro. Então, não esquece do Evangelho. E é assim, e onde estão os falsos profetas, né? É aquele padre que fala para você, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É aquele pastor que desvia o dinheiro o dízimo da igreja, né? É aquele palestrante espírita que também fala, né? Fala belas palavras, mas não faço o que eu faço, né? É aquele sacerdote que só se importa com o ritual físico. E assim por diante. Né? Existem vários falsos profetas em qualquer religião. Qualquer não religião. É nenhuma exclusividade religião. de uma aqui, outra ali. Não, em qualquer religião. É exclusividade do ser humano. Exclusividade do ser humano. Exatamente isso. E a gente tem que usar o crivo da razão. Né? Está falando de amor? Está falando de caridade? Está falando do Evangelho? Como Jesus agiria? Então, como Maomé agiria? Né? Como Abraão agiria? Né? Buda. Exatamente. Mas aí é que tá. Né? Como ele, igual você disse, né? Todo mundo vai falar. Todo mundo fala, sabe as palavras, coisas bonitas. Claro. Mas a gente e vai o falso profeta, olhar para a atitude. Ele tem a lábia encantadora, porque ele é um encantador. Né? Ele é um encantador. Ele é um encantador. Por isso que ele é um falso profeta. Porque ele encanta as pessoas, né? Então, você tem que usar o crivo da razão sempre. O crivo da razão sempre. E a atitude, né? Sempre observar a atitude. Porque assim, não há disfarce que perdure muito tempo. Não tem. Um dia a máscara cai. Sempre. Uma coisinha ali sempre, né? Um fiozinho sempre aponta, né? Exatamente. A minha mãe tinha um ditado muito, muito engraçado sobre isso. Eu custei para poder entender. Minha mãe falava assim, a verdade tem a perna curta. Aí eu olhava para ela e falava, bem, é o contrário? Não. Eu falava, não, mas deve ser a mentira, né? Eu não conseguia entender. Ela falava, a verdade tem a perna curta. Aí que eu fui me tocar. Óbvio, ela demora para chegar, porque ela tem a perna curta, mas uma hora ela chega. Isso aí. Também ia ficar igual você. Ficar com você. Né? Então, a verdade, ela tem a perna curta, mas uma hora ela chega, né? É como eu falei, uma hora a máscara cai. Você não consegue sustentar tanto tempo assim uma mentira, né? Uma hora ela acaba caindo, sempre tem um deslize. Assim, sempre. Então, mas assim como aquela pessoa também que tem uma conduta em que ela fala em nome de Jesus, que ela tem ali uma comunidade que ela dirige, assim como você também não deve tomar as atitudes ali, os ímpetos do momento, como sendo aquele que fala assim, tá vendo? É outro hipócrita e não segue o que Jesus fala. Isso é uma constante, né? É sempre assim que as coisas acontecem. Tá, mas vamos analisar o contexto. Acima de tudo, a gente não pode esquecer que nós somos crianças, não mais, crianças acho que não, né? Já estamos adolescentes já, né? Nós estamos em constante aprendizado. Então, assim, a gente vai errar. Ou às vezes o comportamento vai dar uma deslizada, vai falar uma palavra, né, menos amigável, vai perder o controle. Tá tudo bem, a gente é ser humano, mas observa isso também, porque a gente tem muito mania de pensar assim, nossa, fala lindas palavras lá seja lá onde for, qual é a religião, e aí saiu, tropeçou e deu um xingão, gritou com não sei o que.
A gente é ser humano, tá? Então, assim, eu acho que é importante a gente pensar nisso também. A gente não vai estar 100% e não vai, nunca. Nunca não. Mas, por enquanto, ninguém é perfeito. Só perfeito foi um, ó. Exatamente. Ninguém é Um perfeito. só, Jesus. Só ele. Então, assim, você vai tropeçar também, né? Mas sempre acontece isso, mas e o outro lado da moeda? Agora, você ainda ter atitudes que, igual a gente fala no Espiritismo, que você precisa aplicar a reforma íntima, é diferente de uma conduta na qual você intencionalmente fala coisas bonitas, mas digamos que para ludibriar, não sei se é uma palavra mais adequada, né? Porque você sabe da verdade, a partir do momento que porque para você falar para uma pessoa, igual Paulo, né, através das cartas, você tem um certo conhecimento. Então, assim, o que você está fazendo com esse conhecimento? Então, toda pessoa que ela não tem uma intenção de auxiliar genuinamente, seja em que sentido for da caridade, ela sabe que ela está fazendo com outro tipo de intenção. Então, é diferente de você, né? Não que você também, vamos passar a mão na cabeça porque eu ainda estou aprendendo, então eu vou chutar o balde. Não. Chute menos, né? Da próxima vez dá só um empurrãozinho de leve, que é a reforma íntima que a gente fala. Exatamente. Mas você tem que ir melhorando. O falso cada profeta, dia mais. nesse sentido, o falso profeta, ele faz com consciência de que ele sabe que ele está falhando, que não é sobre isso, mas ele mesmo assim faz por conveniência, sabe-se lá qual. E sabe onde é que o falso profeta vai ser o primeiro erro dele? Vai ser no ego, vai ser no orgulho. Exatamente. E esse vai ser o primeiro deslize dele. Ele não gosta de ser soberbo. contradito, né? Exatamente. É onde ele vai escorregar. Aí você vai catar ele aí. Porque o orgulho dele, quanto mais ele for cativando as pessoas, quanto o orgulho dele vai subindo, o ego vai subindo. E é aí que vocês vão catar ele. E no começo ele faz intencionalmente, mas depois ele faz tanto que ele acredita naquilo, que aquilo é o certo. Então, às vezes, ele não vai aceitar ser contrário, justamente porque para ele é aquilo mesmo, né? Então, vamos aos comentários desse segundo capítulo. Comentários da segunda carta aos Tessalonicenses. Eis alguns versículos que sugerem reflexões até a atualidade. Versículo 2, no parágrafo 14. Para o que pelo vosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Vai do 14, só para não ficar repetindo, do 14 ao 16. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Agora ele explica. Especificamente para os cristãos de Tessalônica, a expressão do chamamento pelo nosso evangelho era muito pertinente, pois Paulo havia fundado o grupo no ano anterior, juntamente com Silas e Timóteo. Àquela altura, não haviam transcorrido 20 anos da crucificação. Como as epístolas aos Tessalonicenses foram os primeiros registros escritos no Novo Testamento, dado que até então existiam apenas algumas anotações que depois deram origens aos textos dos evangelistas, os ensinamentos do Cristo eram transmitidos principalmente de forma oral. No entanto, ainda estavam encarnados muitos que tinham sido testemunhas das palavras dos atos e das aparições do Mestre, que, impactados com a força dos fatos vividos e observados, reproduziam os ensinamentos. Para o povo oprimido da época, seria sempre um motivo de consolo e esperança, mesmo que não compreendendo claramente o componente moral e espiritual da mensagem. Era mais um consolo, né? Uhum. Capítulo, pode ler o 3? Então, o 3 é o último, porque são 3 capítulos essa carta. E nós já estamos quase no horário. É bastante, né? É bastante coisa o 3. O 3 tem bastante coisas. Então, pessoal, acho que nós vamos hoje parar antes do capítulo 3, porque senão nós vamos deixar ele pela metade. E aí fica incompleto. E aí a gente podia ler só o capítulo 3, né? O que você acha?
Eu acho que dá tempo, porque aí depois vem os comentários, né? É curtinho. Vamos só ler o capítulo 3. E aí, Isso. no próximo A gente episódio... começa pelos comentários. Não, a gente lê ele de novo. De novo. Tá bom. Então, vamos lá. Capítulo 3. Oração e trabalho. Quanto ao mais, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor continue o seu caminho e seja glorificada, como aconteceu entre vós, e para que sejamos livres de homens ímpios e perversos, pois nem todos têm fé. Mas o Senhor é fiel, há de fortalecer-vos e guardar-vos do maligno. Temos confiança em vós, no Senhor, de que vos deixais guiar agora pelas nossas diretrizes e de que o fareis também no futuro. Que o Senhor conduza os vossos corações para o amor a Deus e a perseverança de Cristo. Advertência contra a desordem. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que leva a vida desordenada e contrária à tradição que de nós receberam. Bem sabeis como deveis imitar-nos. Não vivemos de maneira desordenada em vosso meio, nem recebemos de graça o pão que comemos. Antes, no esforço e na fadiga, de noite e de dia, trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito a isso, mas foi para vos dar exemplos a ser imitado. Quando estávamos entre vós, já vos demos esta ordem: que não quer trabalhar, também não há de comer. Ora, ouvimos dizer que alguns dentre vós levam vida à toa, muito atarefados, sem nada a fazer. A essas pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem na tranquilidade para ganhar o pão com o próprio esforço. Quanto a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, notai-o e não tenhais nenhuma comunicação com ele, para que fique envergonhado. Não o considereis, todavia, como um inimigo, mas procurai corrigi-lo como irmão. Oração e despedida. O Senhor da paz vos conceda paz em todo tempo e lugar. O Senhor esteja com todos vós. A saudação é de meu próprio punho, Paulo. É este o sinal que distingue minhas cartas. Aí está a minha letra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Ele foi mais brando do que os Tessalonicenses, eu achei. Sim. Mas assim, aqui ele fala de novo do costume dos levitas, né? Que os levitas eram sustentados, né? Pelas outras tribos. Então ele fala de novo dos costumes dos levitas, que, né? Você quer comer o pão, tem que trabalhar. Que Paulo era contra isso. Desde o princípio ele era contra isso, né? Então ele fala disso de novo. E ainda ele se refere a 2 evangelhos, que é aquele que Jesus fala, se o irmão teu né? Corrige ele em particular, se não resolver, chama o dono da igreja, se não resolver, faz ele passar vergonha. Isola ele, porque aí ele vai... ele perceber que ele está, Exatamente, né? Então, ainda ele cita trechos do Evangelho. Sempre, né? Sempre. Né? Por isso que é considerado o segundo Evangelho, porque ele põe até nas cartas trechos do Evangelho. O homem é um gênio. Você vê que cuidado, né? Se não falar para não considerar como inimigo, o pessoal vai lá e dá pedrada. Né? Não é inimigo. O homem é um gênio até nas cartas, cara. É demais. E a gente, né, fica pensando. Olha a mão da espiritualidade ajudando ele a escrever, né? Eu ia te falar isso. São trechos tão curtos e é de um significado gigantesco. Só que assim, é fácil pra gente falar hoje que tem uma vasta literatura que você vai conhecendo tudo, né? E como é que era naquela época? Será que isso ficava bem compreendido? Acredito que sim, né? Muitos... Olha, no curso do Aprendizes do Evangelho, né?
Paulinha sempre ela fala, né? Nossa, Salete, é tão difícil a gente entender as parábolas, né? Isso então. porque a gente estuda, a gente tem um livro do Kardec que ajuda a gente, Sim. né? Agora imagina os discípulos, né? Então, isso que... Aí eu falei, não, gente, a gente tem uma transcrição, né, das parábolas, né, através dos apóstolos. Mas, gente, era o Mateus que escrevia, né? Porque Jesus ia fazendo as parábolas, os sermões, e Mateus ia transcrevendo, porque ele sabia ler e escrever, né? Em aramaico. Então, ele ia escrevendo. O Mateus ele fazia como um diário, né? Agora, é óbvio que ele não fazia um registro 24 horas por dia. Sim. Então, ele colocava as coisas principais que aconteciam, né? Óbvio que Jesus devia explicar, né? Ele não lançava a frase e deixava por isso mesmo. Ele deveria explicar isso para os apóstolos. Mas e o Paulo não conseguia? Ele mandava cartas, e aí? Será que ele explicava para o mensageiro? Tô falando isso com a cabecinha que dá um nó aqui. Eu leio, às vezes, eu falo, caramba, né? Dá para entender, dá para consolar, né? Olha, se você lendo a carta, você pode não entender. Na verdade, assim, ela tá bem didática também, vamos falar a verdade. Porque ele consola, ele fala o que precisa ser feito. Exato. E fala no final, não é para fazer isso. Nós temos um entendimento maior, por quê? Porque a gente tem acessos. Sim. Então, a gente tem acesso a Emmanuel, a gente tem acesso a Kardec, a gente, né? Não que ele não tenha sido explícito, na verdade, ele foi muito didático até. Exatamente. Porque ele falou que precisava ser feito, o que ia acontecer e olha, qual o comportamento. Não é para agir dessa forma, não é para andar com pessoas que agem dessa forma. Na verdade, está bem claro, né? E nós entendemos um pouco mais, por quê? Porque nós temos o estudo, nós temos os livros, né, que nos auxiliam. Sim. E a gente consegue ler nas entrelinhas, né? A gente consegue ver nas entrelinhas. Mas, assim, ele foi bem explícito. Sim. Né? Ele foi bem direto. É que a gente consegue ler um pouco mais porque a gente tem um pouco mais de acesso à educação. A gente tem os livros ao nosso favor. Vamos falar a verdade. A gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo, porque eles explicam cada... É bem isso. Por isso a gente que é tem bem... o Evangelho segundo o Espiritismo ao nosso lado. Por isso que fica mais fácil. Por isso que ficou mais fácil para entender. Né? Nós temos o Emmanuel do nosso lado, então fica mais fácil. Como é que é o nome? Sinal verde, vinha de luz, pão nosso. Né? Agora, tá bem didático, tá bem explícito. Pensando né? bem, tá bem sim. E assim, quem levou a carta deve ter falado, Paulo tá bravo. Né? Paulo falou para vocês pararem com esse... O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo? É claro, né? Enquanto isso, coitado, ele ora preso, ora apanhando. E ele deve ter falado, fala para eles pararem com essa bagunça, para eles pararem de ter medo. É óbvio, né? Nossa. Alguém levou a carta, entendeu? Alguém levou essa carta até lá. A coisa aqui tá feia, hein? Ele deve ter chegado lá e falado, gente, toma vergonha na cara, o Paulo tá bravo. Já a segunda carta, pô. Vocês estão pensando o quê? O homem tá bravo, coitado. Agora você O vê. velho lá tá ficando nervoso. Por isso que não faz sentido ter sido a mesma carta. Ele mandou a primeira, continuou acontecendo a mesma coisa. Não, alguém pediu ajuda. Na primeira, a questão principal era o adultério que estava acontecendo lá. Mas era gentis, tava uma bagunça. Né? Era o pessoal do Obas e Olás. Mas se você for olhar, por mais ter sido dirigido mais para os judeus, também foi uma mensagem geral, né? Chegou com certeza nos gentios também, né? Ah, sim, com certeza, né? Agora, veja bem, né? Na primeira ele manda ler para todo mundo a carta, né? Agora nessa foi mais para o judeu. Né? Agora, você imagina o remetente, né? O carteirinho chegando lá, né? O mensageiro. Pô, gente, vocês estão bagunçando o velho. Tadinho do velhinho. O velhinho tá lá, ainda tem que parar para dar bronca em vocês, pô. O velhinho mal dá conta do corpo dele, ainda tem que escrever para dar... Né? É mais ou menos esses termos, né?
difícil, tadinho. Parece que, né? Parece que é hoje. Porque a gente imagina o quê, né? Paulo escrevendo uma carta lá, bonitinho. Mas alguém levou a carta. É isso que a gente não tem essa noção ampla da situação, né? Alguém levou essa carta. Será que não foi 2 discípulos na época? Falar, às vezes mais de uma pessoa. Né? E eles chegaram lá e, gente, pelo amor de Deus, né? De novo? De novo, pô. Paulo tá cansado, Paulo tá todo arrebentado, né? Por exemplo, se sou eu que levo a carta, né? Então, vamos supor, seu Cristóvão, né? Com 82 anos, tadinho, problema no coração, tem que escrever uma carta para eu vou chegar lá e falar, pô, gente, pelo amor de Deus, né? Acorda, meu povo. Acorda, meu povo, lá. Coitado do seu Cris lá, tá doentinho, tá em tratamento, e vocês ainda ficam perturbando, pô. Né? Eu mesmo já dou o catacal no povo, né? Então, deve ter sido mais ou menos isso, né, gente? Não deve ter passado despercebido. Alguém deve ter dado um catacrão bem também. Bem por aí. Bem por aí. A mesma coisa é o Cristo com as parábolas. Ele, assim, os apóstolos registraram aquilo que Mateus, né? Aquilo que ele ouviu. Os outros, do que eles ouviram dos outros apóstolos. E João também, o que ele ouviu do próprio Cristo. Mas, assim, Cristo conversava com eles o tempo inteiro, ele estava com eles o tempo inteiro. Então, ele deve ter explicado as parábolas para os apóstolos, né? Sem dúvidas nenhuma. Certo? Certinho. Devia ser uma coisa assim. E assim, gente, Cristo também não era sério o tempo inteiro, né? Ele também devia brincar com os apóstolos, conversar. Gente, ele era um ser humano também, né? Não era só o tempo todo, né? Acho que com certeza existem alguns momentos recreativos, né? De conversa edificante, mas de uma maneira mais, né? Descontraída, mais mais light, né? Mateus registrou as coisas mais importantes, né? Porque isso também faz parte do amor, né? E se você for contar 3 anos, né? Se Mateus tivesse registrado todos os dias, nós teríamos aí páginas e páginas de evangelho. Né? Mateus registrou as coisas mais importantes. E o resto? E todos os dias? Quantos caminhos na estrada, né? Tudo que foi conversado, tudo que foi falado entre eles. Não tinha nem como, né? Não tinha nem como. Ou pode até que você tenha tido e se perdeu no tempo também, né? Também, saber, né? também. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês gostem do episódio e que possamos estar em breve com o restinho dessa segunda carta. Agradecemos ao estúdio Shift, que nos recebe gentilmente aqui, cedendo espaço para esse quadro maravilhoso. Curtam o nosso canal, Espiritismo com Cristo. Temos o quadro de entrevistas, Conversa de Almas, o Evangelho, todas as segundas-feiras às 18 horas, Evangelho no Mundo, e o estudo do livro, que é o Espiritismo Aplicado. Eliseu Rigonati, eu gravei esse nome. Marcão fala tanto, né? Dele toda vez, eu gravei. Toda vez que eu assisto, já gravei esse nome. É verdade. E que vocês tenham uma ótima semana. Com muita paz, com muita luz, com muitas bênçãos de Jesus, de Nossa Mãe Maria e de Deus. Que assim seja. Vamos às orações finais? Bora, vamos lá. Bora. Vamos então nos despedindo do programa de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, agradecendo a Maria, agradecendo a toda a espiritualidade, agradecendo em todos aqueles que os nossos amigos que assistem ao programa acreditam, por mais essa tarde de aprendizado, dependendo da ocasião, manhã ou noite, né, em que os nossos amigos assistirem o programa. Mas essa oportunidade de aprender sobre as cartas de Paulo, sobre os seus ensinamentos, que possa trazer reflexão e, principalmente, trazer conhecimento e que a gente possa levar à prática do nosso dia a dia.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Tchau, pessoal. E... Foi.